Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem primores, que tais não encontram cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que tais no encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Oi, meu nome é Maurício e eu estou começando aqui um trabalho com você a respeito de arte brasileira. E para falar de arte brasileira, eu acho que é importante que a gente entenda que existem alguns signos, algumas ideias que estão contidas dentro dessa imagem que a gente faz do Brasil, né? Dentro dessa ideia do que significa ser brasileiro, de quais são os elementos que nos representam. Aliás, essa é uma discussão fundamental neste nosso encontro. Dentro do curso As Artes, as Histórias, as Ideias, a gente está discutindo arte brasileira e, como eu falei, a nossa proposta é que a gente possa analisar a identidade e nacionalidade na arte brasileira. Então, me parece que aqui o começo do nosso trabalho, ele pode ser baseado um pouco nestas ideias que nós já temos sobre o Brasil, nesses símbolos que, de certa forma, pertencem a todos nós. E a Canção do Exílio é um desses símbolos. Faz sentido? Quer dizer, todo mundo sabe ou um pedacinho, ou talvez esse poema inteiro, né? Porque ele é muito emblemático. E, claro, isso está relacionado com o momento em que o Gonçalves Dias escreveu esse poema, que se chama Canção do Exílio, e essa época foi 1843, olha aqui embaixo. 1843, a gente estava no momento do romantismo. Mas quem foi que falou que isso, de alguma forma, pode ser um indicativo da nossa nacionalidade? Eu estou partindo das ideias desse cara, Stuart Hall. Eu encontrei essa frase dele que eu acho que pode ser muito útil para nós nesse momento. As culturas nacionais também são formadas de símbolos e representações. Ao construir sentidos sobre a nação, constroem identidades. Esses sentidos são contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com o passado e imagens que delas são construídas. Esse é Stuart Hall. Tem 2 livros aqui sugeridos para vocês, publicados em português, Cultura e Representação e a Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Então, essa é uma das ideias que vai balizar esse nosso primeiro encontro sobre identidade e nacionalidade na arte brasileira, dentro dessa perspectiva um tanto quanto idealizada para a gente começar, né? A Canção do Exílio mostra para nós esse aspecto da idealização, e dentro dessa discussão é preciso delimitarmos um tema. O tema trata das representações do índio na arte brasileira. E dentro deste tema, uma abordagem, eu acho que pode ser convidativa para a gente começar a brincadeira, que é a abordagem de que o índio no Brasil tem uma identidade forjada. Certo? Quer dizer, como é que a imagem do índio passou a ser essa que nós temos hoje? Quando a gente para e pensa em índio, temos algumas imagens na nossa cabeça. De onde vêm essas imagens? Porque o índio é um signo importante para a gente analisar. Ele aparece em muitos quadros? Aparece. Ele está presente em algumas composições literárias? Sem dúvida. Então, estamos aqui no curso de História da Arte e vamos começar a falar de arte a partir dessa ideia. E para falar de arte, eu proponho um exercício de leitura, que é um método que nós costumamos usar para o nosso trabalho aqui no Paleta, em que a gente começa perguntando qual é o gênero da obra que vai ser analisada. E a obra é essa daqui. Olhando para ela, ainda que você não saiba o nome, ainda que nós não estejamos nesse momento preocupados em falar sobre o autor ou sobre a época em que ela foi pintada, a gente tem uma pintura, olha lá, eu já falei pintada. Então a gente tem uma pintura, né, nesse caso, pintada com tinta óleo, então trata-se de um óleo sobre tela.
Esse é o gênero. Acho que é legal a gente saber, né? Imaginando que talvez pudéssemos estar num museu olhando para essa obra, frente a frente, a dimensão que ela tem. Ela é muito grande, né? Ela tem aproximadamente 2,80 por 3,50. Né? Então, é um quadro de dimensões muito grandes, é um óleo sobre tela. Beleza, então vamos olhar para ele? Não sabemos o nome, vamos brincar disso. Não sabemos o pintor e também não sabemos a época. Nós vamos brincar de olhar. E aí vem uma dúvida que é completamente compreensível. Por onde eu começo a olhar? O que eu olho? Vamos olhar linhas, vamos olhar formas e vamos olhar cores. Aliás, eu sugiro que a gente comece com as cores. Então, com o quadro à nossa frente e procurando cor, acho que a gente pode concluir facilmente que o quadro está dividido em duas metades. A parte de baixo tem uma coloração mais quente quando a gente fala de pigmento. Então, estamos falando do marrom, estamos falando do avermelhado, que é mais quente do que a parte de cima. Vamos olhar melhor. Olha como o vermelho predomina aí, né? Veja como os tons são terrosos e como isso nos traz uma sensação de calor, é a cor quente. E aqui a gente tem o azul e o verde predominando. O azul e o verde são mais frios nesse sentido, eles estão na parte de cima da obra. E entre as duas partes eu tenho uma região especialmente branca. Interessante, porque a gente pode atribuir significado a essas cores, coisa que nós não vamos fazer agora, né? Nós estamos só olhando para as cores, certo? Então, linhas, vamos pensar em linhas. O que nesse quadro é horizontal e o que é vertical? Eu tenho, obviamente, a linha do horizonte como uma perspectiva primeira, né? Eu tenho, considerando a verticalidade, o signo da cruz muito forte, a cruz está ali numa postura vertical, assim como o padre que está celebrando aqui alguma coisa nesse momento, né? Provavelmente uma missa. Então, eu consigo perceber que existem linhas talvez um pouco mais curvas aqui na parte de baixo, principalmente o lugar em que essas figuras, né, os índios, estão colocados aqui, e eu tenho algumas linhas mais retilíneas, algumas linhas mais verticais, ali, por exemplo, na cruz. Interessante a gente perceber como há um tipo de complementação, né? O reto de um lado e o curvilíneo do outro lado. As formas são formas humanas, formas da natureza, formas figurativas. Acho que é legal a gente dizer isso, que estamos falando de uma pintura figurativa, em que a gente consegue reconhecer com facilidade as imagens que estão representadas ali, as formas que são, né? Quando a gente trabalha com a pintura abstrata, essas formas, elas não são tão claras para nós, elas não têm essa figuração. Legal, então formas, linhas, cores, para a gente olhar aqui para essa nossa primeira imagem, nesse nosso primeiro exercício